Você provavelmente acha que a Idade Média e os séculos passados já eram estranhos por natureza, mas a verdade é que a história da humanidade guarda costumes tão bizarros que parecem invenção de filme de terror. Por isso, hoje você vai conhecer 5 fatos históricos tão estranhos que parecem ficção. Número 1. Os carrascos. Durante séculos, especialmente entre a Idade Média e o século XIX, em regiões como França, Alemanha, Inglaterra e outros territórios europeus, existia uma profissão extremamente temida, os carrascos. Eles eram responsáveis por executar condenados, realizar decapitações, torturas judiciais e os castigos autorizados pelo Estado. O curioso é que, apesar de trabalharem para a justiça, eram vistos pela sociedade como pessoas impuras. Em várias regiões da Europa, os carrascos eram obrigados a viver afastados do restante da população. Muitas famílias se recusavam a ter contato com eles, e os filhos tinham dificuldades para se casar com pessoas fora do ciclo dos próprios carrascos. Por causa disso, a profissão frequentemente passava de pai para filho, criando uma verdadeira dinastia de executores. Em algumas cidades alemãs e francesas, famílias inteiras exerciam essa função durante gerações. Também existem relatos de carrascos que utilizavam capuzes ou cobriam parcialmente o rosto durante as execuções públicas. Embora isso não fosse uma regra universal, ajudava a preservar sua identidade e aumentar a aura de medo em torno da profissão. Era um trabalho essencial para o funcionamento da justiça na época, mas que ele condenava seus próprios executores ao isolamento social. Número 2. Guilhotina como entretenimento. Quando pensamos na guilhotina, geralmente lembramos da Revolução Francesa, entre 1789 e 1799. Mas o que muita gente não sabe é que as execuções públicas se tornaram um verdadeiro espetáculo popular. Em Paris e em outras cidades francesas, multidões se reuniam para assistir às decapitações. Pessoas chegavam horas antes para conseguir um bom lugar. Vendedores ambulantes circulavam entre a multidão e alguns espectadores levavam até as crianças para assistir o tal evento. A execução em si era extremamente rápida. Depois que o condenado era preso à estrutura da máquina, a lâmina caía em questão de segundos. Durante o período conhecido como Reinado do Terror, entre 1793 e 1794, dezenas de pessoas podiam ser executadas em um único dia. Em certos momentos, a quantidade de execuções eram tão grandes que os corpos precisavam ser removidos rapidamente para dar continuidade ao processo. A população comparecia porque as execuções eram vistas como um evento público, uma forma de demonstrar o poder do Estado, e para muitos uma espécie de entretenimento mórbido. Com o tempo, a guilhotina se tornou um dos símbolos mais famosos e assustadores da história francesa. Número 3. Os devoradores de pecados. Entre os séculos 17 e 19, principalmente em áreas rurais do País de Gales e das fronteiras entre Inglaterra e País de Gales, existia uma prática conhecida como devoradores de pecados. Quando alguém morria, uma pessoa era chamada para realizar um ritual especial. Geralmente eram indivíduos extremamente pobres, marginalizados, mendigos, alcoólatras ou pessoas sem família. O ritual consistia em colocar um pão sobre o corpo do falecido. O devorador de pecados comia aquele pão e, em algumas versões do costume, também bebia cerveja ou vinho enquanto recitava as palavras específicas. A crença dizia que os pecados do morto passavam simbolicamente para aquela pessoa. Dessa forma, a alma do falecido ficaria livre para seguir o seu caminho e descansar no céu. Apesar de serem necessários para o ritual, esses indivíduos também eram evitados pela comunidade. Muitos acreditavam que eles carregavam os pecados acumulados de dezenas de pessoas. É uma das profissões mais estranhas já registradas na Europa. Número 4. Os flagelantes. Em 1347, a Europa foi atingida por uma das maiores tragédias da história, a Peste Negra. A doença matou milhões de pessoas e espalhou medo por praticamente todo o continente. Sem compreender a origem da epidemia, muitos acreditavam que aquilo era um castigo divino pelos pecados da humanidade. Foi nesse contexto que surgiu os chamados flagelantes. Esses grupos percorriam cidades e vilarejos realizando procissões públicas,
Vestidos de maneira simples, eles se chicoteavam durante as multidões, usando cordas e instrumentos de açoite. A intenção era demonstrar arrependimento e pedir perdão a Deus para que a praga chegasse ao fim. Em algumas regiões da Alemanha, Itália, Países Baixos e Europa Central, milhares de pessoas aderiram ao movimento. Os flagelantes caminhavam pela cidade realizando os rituais diante da população. O movimento cresceu tão rapidamente que chegou a preocupar as autoridades religiosas. Em 1349, o Papa Clemente VI condenou oficialmente muitos desses grupos, considerando que suas práticas estavam fugindo do controle da Igreja. Mesmo assim, a imagem de pessoas atravessando cidades enquanto se chicoteavam permanece como uma das cenas mais impressionantes da história da peste negra. Número 5. Testemunhas nas noites de núpcias. Hoje a ideia parece absurda, mas durante séculos, especialmente entre a nobreza e a realeza europeia, o casamento não era apenas uma questão de amor, era um acordo político. E por isso, vários reinos da Europa medieval e moderna exigiam cerimônias chamadas de Bedig Cerimoniae, ou cerimônias de condução ao leito. Após o casamento, familiares, nobres, membros da corte ou até representantes oficiais acompanhavam os noivos até o quarto. Em muitos casos, as testemunhas permaneciam até que o casal estivesse na cama, saindo antes da consumação. Porém, em determinados contextos políticos, a confirmação de que o casamento havia sido consumado era extremamente importante. A razão era simples: a legitimidade dos herdeiros reais dependia disso. Em lugares como França, Escandinávia, Inglaterra e regiões da Europa, havia grande interesse em garantir que a união fosse válida e pudesse gerar sucessores legítimos ao trono. Por mais estranho que pareça hoje, a intimidade dos reis e das rainhas era considerada um assunto de interesse político, porque podia definir o futuro de reinos inteiros. E pensar que essas histórias realmente aconteceram mostra como o passado pode ser muito mais estranho do que qualquer filme de terror. Mas e aí? De qual desses fatos você gostou mais?